Jesus ou Metatron? Realmente, os mandamentos do Senhor são apenas o Sermão do Monte? Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14,15. Quer saber mais? Continua comigo nesse vídeo e você vai saber mais do que eu tenho para falar aqui para você. Vamos Vamos lá. Amados, como foi dito aqui no início desse vídeo, João 14,15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Mas que mandamentos são esses? A igreja diz que esses mandamentos são o Sermão do Monte. O problema é que o Sermão do Monte, ele não é mandamento, eles são bem-aventuranças, eles são bênçãos que ele está entregando a quem guardar os mandamentos dele. Então, quando nós vamos parar para examinar, vamos ver que Cristo, em momento nenhum, ele disse que ali são mandamentos, ali são bênçãos, ok? Então, vamos entender um pouquinho mais aqui. O Senhor, ele disse o seguinte, de João, capítulo 5, versículo 46 e 47. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Crer em Cristo implica em você obedecer às leis que Deus entregou a Moisés, que na realidade foi Cristo quem entregou essas leis a Moisés. Quando nós vamos parar para examinar um pouquinho a Torá, vamos ver que é justamente Cristo quem está falando com Moisés. Vamos ver aqui? Veremos aqui Cristo falando com Moshe. No versículo 1 e ao 3 de Êxodo 24, vamos ver o seguinte: depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O interessante é que você vai ver no versículo 1 e 2, que o Senhor, falando com Moshe, ele diz o seguinte: vai, sobe ao Senhor. Se era o Senhor que estava falando com Moshe, ele poderia muito bem dizer: sobe a mim. Mas ele não disse sobe a mim, ele disse sobe ao Senhor. O judaísmo ortodoxo entende que esse aqui, que está falando com Moisés, é um anjo chamado Metatron. Só que nós sabemos que o próprio Yeshua, ele afirma, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46 e 47, que esse anjo aqui não é Metatron, é o próprio Senhor. Pois aqui, ele disse, sobe ao Senhor, ele não disse, sobe a mim. Ele não se identificou como sendo o Criador, ele disse, sobe ao Senhor. Então, perceba que aqui demonstra algo que o anjo está querendo passar a Moisés. E no versículo 3 deixa claro que Moisés contou as palavras do Senhor ao povo. Então, quem estava conversando no momento ali com Moisés era o próprio Criador. O judaísmo ortodoxo diz que esse anjo aqui era Metatron, só que os evangelhos nos revelam que era Cristo. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Um parênteses que eu gostaria de abrir aqui para você é que, na realidade, o texto que nós lemos também, ele está no contexto da entrega dos 10 mandamentos. Se você parar para pegar desde o capítulo 20 até o capítulo 24 do livro de Êxodo, Shemot, você vai ver que está ali levando quase aproximadamente 70 mandamentos diferentes, onde em nenhum momento há uma pausa de conversa ali, certo? Então, durante esses mandamentos, ele está fazendo entrega. E quando chega no capítulo 24, também não para. No capítulo 24 dá a entender que quem estava falando com Moshe era o Cristo. Já no capítulo 31, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: depois falou o Senhor a Moshe, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor. Veja que aqui diz que quem falou com Moshe foi o Senhor. No versículo 3 ele diz: o enchi do Espírito de Deus. Se era o Pai que estava falando, ele poderia muito bem dizer: eu enchi do meu Espírito. Mas ele não disse: eu o enchi do meu Espírito. Ele disse: eu o enchi do Espírito de Deus. Então sim,
Esse aqui era Cristo falando. Veja que desde sempre Cristo se revela a Moisés, aos patriarcas. Nós vamos ver Cristo aparecendo lá no capítulo 35 de Gênesis. Vamos lá. Gênesis 35 primeiro. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Veja quem era que estava falando com Jacó. Deus. Só que Deus, conversando com Jacó, ele disse: faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Ora, se era ele, por que ele faz um altar a mim que te apareci? Eles fazem um altar ao Deus que te apareceu. Então, sim, o judaísmo ortodoxo acredita que esse anjo aqui, ele é o anjo Metatron, que na realidade é um anjo criado. Porém, os evangelhos nos revelam que aqui é, na verdade, o próprio Cristo. Ok? Vamos ver mais detalhes bíblicos aqui. Veja o que vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20 e 21. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Esse anjo aqui é o Mashiach, é o Messias, isso mesmo, um anjo que se chama Deus. Então perceba que esse anjo aqui, ele é o próprio Mashiach. Como é que eu posso ter a certeza que é o Mashiach? Vamos ver aqui. No livro de Salmos, número 45, versículos 6 e 7, diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Perceba que, de acordo com Salmos, esse Deus, ele tem um Deus. Então não é idolatria. Aqui, de acordo com a Epístola aos Hebreus, vai afirmar que esse texto se refere ao Messias. O Messias também é chamado Deus. Então, aquele anjo que apareceu lá em Êxodo capítulo 23, onde nós lemos versículos 20 e 21, é Deus, é o Messias. Então, o Messias também é chamado de Deus dentro do judaísmo primitivo. Ok? Então, vamos ver aqui. De acordo com os ensinamentos do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 9, vamos ver o seguinte: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, ou seja, era Cristo que estava indo no meio de Israel. Versículo 9 está escrito: e não tentemos a Cristo, como os israelitas o tentaram, e pereceram pelas serpentes. Ou seja, tentaram Cristo, aquele anjo que estava ali com o nome do Eterno, era o Messias. É isso que o Rabi Shaul vai dizer aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 9. De acordo com João, capítulo 12, versículo 49, Jesus ele não veio trazer uma nova lei. Ele veio, na realidade, repetir aquilo que o Pai entregou. Ora, se ele veio repetir o que o Pai entregou, então a lei que foi dada a Cristo para passar ao povo foi a mesma lei que foi dada a Moisés. Seguir a Cristo implica em seguir a Torá. Se você segue a Torá, você segue a Cristo. Quem obedece a Torá, obedece a Cristo. Só que é impossível seguir a Torá como se deve, não crendo em Cristo. Não há salvação sem fé em Cristo e obediência à Torá. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Que a lei do Espírito, que na verdade é a lei da Torá, ela gera vida quando obedecida junto com a fé no Filho de Deus. Em resumo, a igreja diz que os mandamentos de Cristo são o sermão da montanha. Porém, as Escrituras, elas dão a entender que os mandamentos de Cristo são, na realidade, a Torá. Pois ele foi quem entregou a Torá a Moisés no Monte Sinai. Se ele fez essa entrega, ele disse em João 14,15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Os mandamentos que ele está se referindo não são o sermão do monte, pois o sermão do monte são bem-aventuranças, são bênçãos. Os mandamentos que ele está referindo são as leis que ele entrega a Moisés. Isso mesmo, esses mandamentos são os mandamentos de Yeshua.